Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cris Martinkovics. Eu sou formada em acupuntura e tenho especialização em reprodução feminina e mulheres. E hoje a gente vai falar um pouquinho da base, de como a medicina chinesa consegue te ajudar, o que é e como a gente pode fazer para incluir isso na sua vida, como mudança de hábito, como uma terapia totalmente integrativa. E quando eu falo integrativa, é porque eu preciso dos médicos. Os médicos me auxiliam muito, a gente conversa muito porque o tratamento, ele não é somente meu, ele é do paciente. E quando ela consegue adquirir o conhecimento, as habilidades que a gente precisa para fazer isso acontecer, ela ajuda o médico, ela ajuda a mim. E a minha proposta é fazer com que você se conheça cada vez mais, com que você se conecte cada vez mais com você mesma e que você tenha então uma vida toda de muita luz para que a gente consiga fazer isso acontecer da maneira mais linda possível. E a gente vai começar falando primeiro o que é medicina chinesa. Então, a medicina chinesa é uma arte milenar, mais de 5.000 anos que a China usa então essa técnica. Ela não é somente agulha, a agulha é uma das partes. A medicina chinesa, ela inclui fitoterapia chinesa ou fórmulas chinesas. Os florais são muito bem-vindos, a acupressão, então as massagens nos pontos de acupuntura, ventosoterapia, e entre outras, auriculoterapia, aquelas sementinhas que a gente coloca na orelha porque ela é um microsistema. Os pés são um microsistema, então quando você faz reflexologia é uma partezinha da medicina chinesa. Cada parte do seu corpo representa então um sistema. Então no rosto você tem todo o seu microsistema, na orelha você tem todo o seu microsistema, nas mãos e nos pés. São esses pontos que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. E eu vou compartilhar o que eu entendo e o que eu estudo sobre o que é a medicina chinesa e como ela pode te ajudar nesse processo de engravidar. Então, a medicina chinesa ela tem diversas gerações, diversas dinastias e uma mais linda do que a outra veio para contribuir. Eu gosto muito dos textos antigos porque uma vez que a gente volta na história para saber qual é se deram ao trabalho de escrever essa história é porque alguma coisa de relevante existe nela. Então é muito bacana estudar os textos antigos e entender como os chineses utilizam essa técnica e como você pode mudar a tua vida com ela, assim como eu mudo diariamente de muitas mulheres na vida. Então não é só acupuntura, tem outras técnicas envolvidas. A medicina chinesa então é uma arte, é um conjunto. O principal objetivo da medicina chinesa é te ajudar a promover equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, corpo, mente e espírito. A meditação é um dos itens que o pessoal tem mais dificuldade. Eu fiz um quiz nessa semana agora e é uma das coisas que as pessoas responderam e a mais votada, que a maior dificuldade é a meditação. Então, a respiração é uma coisa que importa muito na medicina chinesa. Porque você imagina comigo, a energia primária que a gente recebe quando a gente nasce, qual é? É o ar, o Qi. A energia celestial, o Yang, é o que vem do céu. E depois disso você recebe o da terra, o alimento, o leite, o que você se alimenta. Essas duas energias, mais a sua energia de vida, que é chamada energia ancestral ou essência vital, elas unem as três e elas formam o que é chamado então Zhongqi ou Qi torácico, que é a energia que está no seu tórax. Essa energia é distribuída pelo pulmão e dispersa então pelo seu corpo todo em forma de energia. É uma técnica linda, onde a gente consegue então fazer com que a energia que você come, que você respire, se transforma na sua essência, na sua vida. Quando a gente usa alimentos como remédio, é uma coisa que é maravilhosa. E aí você vai lembrar da sua avó, você vai lembrar dos indígenas, você vai lembrar das pessoas que eram mais conectadas com a natureza. Coisa que com o passar do tempo a gente acabou se perdendo.
porque a modernidade faz a gente abrir pacotes e não somente a gente faz então a coisa acontecer em termos de como eu faço isso. Dá para fazer à distância? A resposta é sim. A medicina chinesa, ela tem técnicas que eu consigo utilizar que são o autorregulação, digamos assim. Quando a energia é identificada, e eu vou te auxiliar a saber qual é o seu principal desequilíbrio. Então existem entrevistas, existem testes que a gente faz para descobrir. A primeira coisa é qual órgão em desequilíbrio você está, porque ele está relacionado a uma emoção. A segunda coisa é quais são os alimentos que eu vou entrar para equilibrar esses desequilíbrios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um desequilíbrio de fígado, geralmente está vinculado a uma raiva, a uma culpa, a uma irritabilidade, a um movimento de madeira. Então, eu equilibro com alimentos verdes, principalmente os escuros e os ácidos. Quando eu estou falando de desequilíbrio de coração, o desequilíbrio de coração ele se equilibra com coisas vermelhas, com frutas vermelhas, porque é a cor do fogo, a beterraba, a melancia, a maçã. O elemento de emoção do coração é a ansiedade, é a euforia. Quando a gente está falando de baço, o elemento é o terra, e ele é a cabeça que não para, é o excesso de pensamento, e isso é um mal da humanidade. O mundo nos cobra essa loucura, então a sua ansiedade não é sua culpa, é o que você tem, então, reflexo do mundo exterior. Quando a gente está falando de tristeza, a tristeza ela é o sentimento que armazena-se no pulmão, que é o elemento metal. Alimentos que auxiliam o equilíbrio disso, os brancos, o arroz, o nabo, por exemplo. E por último, e não menos importante, o nosso famoso rim. O rim, ele guarda então o medo, a insegurança, as coisas que deprimem a gente, o movimento de água. E os elementos que vão então tonificar o rim são os peixes que estão na água, são as coisas de cor preta, então o gergelim preto, o feijão preto são muito bem-vindos. Esses elementos é uma partezinha da dietoterapia chinesa, que é a parte que, quando a gente está falando de atendimento à distância, super funciona. Juntamente com isso, quando eu identifico o seu desequilíbrio, a gente entra com uma fórmula chinesa, que para buscar esse equilíbrio, eu preciso então de agentes externos para me ajudar nisso. A acupressão, que é a massagem em alguns pontos. Então, uma vez eu estava com uma paciente minha e a gente estava, uma paciente amiga, a gente estava indo para fazer um exame, eu a acompanhei no hospital e nisso ela estava com dor de cabeça porque ela estava muito tempo sem comer nenhum alimento. E aí a gente começou, eu pedi a mão dela e comecei a massagear esse ponto aqui. Chama-se Rigu ou IG4. Ele é bem na dobra, no finalzinho aqui da dobrinha da tua mão e você aperta em direção ao osso. Ele é um ponto muito doloroso, que ele é utilizado para analgesias. Então, se você está com uma dor de cabeça, é um ponto que pode te auxiliar muito no alívio e na circulação, porque ele faz a energia circular. No caso da dor de cabeça, por exemplo, é uma energia yang que subiu e o yin que está embaixo. Então, o quente fica na cabeça, que dá a dor, e o frio fica embaixo, fica nos pés. Com esse movimento do Rigu, a gente consegue promover a circulação de energia entre o quente e o frio. O frio sobe para esfriar a minha cabeça e minha cabeça, o calor desce para aquecer os meus pés. E quando a gente está falando em termos de pés, nunca se esqueça que os pés quentes significa útero quente. Se o seu pé está frio, se tua mão está fria, significa que teu útero também está frio. Então, a gente precisa aquecer esse pé, aquecer esse útero. E quando você vai percebendo que o pé já está um pouco mais quente naturalmente, significa que teu útero também está mais quentinho para receber esse nosso bebê. A medicina chinesa, então, como aumenta a chance de engravidar? Quando a gente está falando de técnica milenar, eu estou dizendo que a gente vai mexer com os alimentos que você come, com os teus hábitos de sono, com os poluentes que você usa, com a meditação que você faz ou você não faz, exercícios físicos e temperatura basal. Esses são os 6 pilares que a gente vai tratar quando a gente fala de atendimento de medicina chinesa.
A gente faz com que você se conecte com a sua temperatura para saber quando você está ou não ovulando, quando você tem ou não muco cervical, quando você está se alimentando com os alimentos que tonificam esses nossos potenciais folículos que vão se desenvolver para gerar então o nosso bebê. São pilares muito importantes e que a gente tem que trabalhar um a um na medicina chinesa para o seu equilíbrio. As mulheres confundem muito a medicina chinesa porque acham que é aquela questão de deitar na maca e se encher de agulhas. E não é verdade. Quando a gente fala em acupuntura, a gente imagina aqueles filmes, né? As pessoas deitadas, muitas e muitas agulhas na cabeça e pelo corpo todo, que você parece um porco-espinho. E a medicina chinesa não é isso. A parte da acupuntura, propriamente dita, a inserção de agulhas nos acupontos, né? Nos pontos de acupuntura, são 12 rios, 12 canais de rios, que são os canais energéticos referentes ao nosso corpo. Esses canais energéticos, eles são vias de circulação de energia. Quem faz essa energia circular é o sangue. Então eu preciso da parte Yin, que é o sangue, e da parte Yang, que é o Qi, que é a energia. Esses dois juntos vão e circulam pelo nosso corpo, fazendo com que eu tenha distribuição de energia e aí sim uma nutrição no teu corpo faz com que você tenha um corpo em equilíbrio. Isso significa que quando eu falo em mente, o desequilíbrio da mente, ele está muito vinculado com as patologias que você tem hoje. Então, a acupuntura, a medicina chinesa, essa técnica, esse processo, esse método que eu uso para que a gente consiga auxiliar as mulheres a engravidar, existem os 6 pilares, que são sono, poluentes, alimentação, meditação, exercício físico e temperatura basal. São itens de importante acesso que a mulher tem em qualquer lugar. Não precisa vir até a mim. O que ela precisa é se conectar com ela mesma, é ela entender como fazer essa aferição de temperatura, como a gente faz para isso acontecer em termos de medicina chinesa. Nelson, muito bem-vindo. Nelson é um especialista em comidas maravilhosas, muito, muito, muito gostoso, bom te ver. Então a medicina chinesa ela tem muito a ver com o que a gente fala de tradição, como você volta e se conecta com você mesma, como você olha para o seu interior, como você produz as emoções ou o controle das emoções. E quando a gente fala em emoção, os desequilíbrios causados por ela fazem com que você tenha desequilíbrio energético. Quando você tem um ataque de raiva, por exemplo, o teu fogo vai aumentar, porque a madeira aumentou. Então, esse vínculo de controle que a gente tem, que é chamado controle de geração de energia, a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal e o metal alimenta o rim. Então, são 5 elementos que a gente tem e esses 5 elementos estão ligados por geração ou por contradominância ou dominância, que sim tem a ver diretamente com as suas emoções. Quando a gente faz uma anamnese na mulher, ela responde com toda a sua sinceridade, até porque não é um documento que as pessoas vão usar contra você depois, é um documento pessoal teu, para que você verifique qual é a sua deficiência. Então, na mentoria, o que eu faço? É mandar um questionário, onde a mulher responde, e juntas a gente identifica qual é o seu desequilíbrio, e quando chega nesse desequilíbrio, a gente entra especificamente com um fitoterápico, uma dieta específica, uma alteração de hábito de vida que é necessário sim, e algumas exclusões de alimentos. É um composto onde a gente chega junto a andar bem interligado com os seus médicos, aonde no controle de temperatura basal, por exemplo, você pode ter uma temperatura que ele não tem uma temperatura mais baixa no início, no primeiro ciclo, primeira, segunda fase, né, que é a fase chamada fase folicular. O estrógeno tem que estar
com uma temperatura baixinha para que ele seja produzido, porque ele é um hormônio frio. Depois disso, tem a queda e tem a subida, a progesterona, que é o nosso hormônio yang, ele entra e ele aumenta a tua temperatura. A mulher que basicamente controla a sua temperatura basal e que não consegue acompanhar esse gráfico, ela não se conhece. Então a minha proposta é fazer com que você se conecte com você mesma, que você tenha um tempo para se olhar, para você medir a sua temperatura, para você acompanhar o seu gráfico e que você tenha principalmente o conhecimento de como ler esse gráfico. Senão fica só dados. E eu ajudo você a transformar esses dados em informação. E informação de valor, que vai dizer que se a gente precisa aumentar estrógeno, diminuir estrógeno, aumentar a progesterona, diminuir a progesterona, quais são os alimentos que tonificam ou fazem isso? A medicina chinesa sim tem essa resposta para você. As mulheres então me procuram quando querem engravidar. Muito bem. E elas chegam no meu consultório geralmente com 35 anos de vida, onde o hábito de vida não importou, aonde o bem-estar dela sempre esteve muito vinculado aos dos outros, ela não aprendeu a se cuidar, ela cuida de todo mundo menos dela, ela queima por dentro, ela tem sentimentos de raiva, de medo, de ansiedade, de preocupação, de tristeza. São todos os sentimentos que a gente está falando desde o início que precisam ser equilibrados para que eu consiga então ter uma coisa chamada equilíbrio energético. E com isso, quando a gente consegue o equilíbrio energético e a mulher consegue se conectar, ela consegue sim a tão sonhada gravidez. Então a mulher vem geralmente por dor. Por uma dor de endometriose, ovário policístico, infertilidade muitas vezes não identificada. Então ela chega para mim já com um diagnóstico de um médico que ela encara às vezes como se fosse realmente uma sentença. Então, eu tenho ovário policístico, ou você está com ovário policístico. Eu tenho endometriose, ou você está com endometriose. Então, eu volto sempre à palavra do não ter. Ter é posse, é meu, eu tenho apego a isso. Você não tem nada. Você tem vida, você tem fonte de energia, você tem um útero, você menstrua, você ovula, então você é capaz de gerar um bebê. Então você está com alguns desequilíbrios que foram passando muitos anos para que você conseguisse causar esse monte de desequilíbriozinho. Então a minha proposta sempre é que você olhe com carinho, que você pense quais são os desequilíbrios que estão sendo causados por emoção, por alimento, por hábito, para que a gente altere esses pilares e com isso você consiga naturalmente, sem remédios, o equilíbrio. Então, quando a mulher vem ao consultório já com essa síndrome instalada, significa que a emoção adentrou e se alojou nesse órgão. A gordura no fígado, a endometriose no endométrio, o ovário policístico, que é quando, por exemplo, os folículos não têm força para sair de dentro, né, do ovário, e ele se torna um cisto ali dentro. Muitas vezes induções que a gente faz para engravidar, né, com os famosos clomíferos, os clomídeos da vida, ele faz com que você produza muitos óvulos e às vezes você não tem força para expelir todos esses óvulos porque você não tem o yang, que é um movimento suficiente para isso. E aí você fica com alguns cistos. Por isso que os cistos se diluem com o anticoncepcional que eles fazem. Quando você faz, de repente, depois de 6 meses, isso já limpou esse equilíbrio, né? Já limpou esse cisto. Muitas pacientes minhas chegam com um cisto e a gente entra com medicamentos fitoterápicos. A fórmula chinesa me ajuda muito nessa questão quando a gente fala. A acupuntura vai fazer dissolver essa massa. Drenagem linfática ajuda muito, a automassagem que eu ensino a fazer, então tem algumas massagens que a gente faz na região femoral que faz com que você então tenha uma liberação. Tudo que é dor, tudo que é nódulo é uma energia que se solidificou ali e que tem então uma ação que precisa ser dissolvida, precisa ser entendida. Toda doença tem um motivo, ela é uma sinaleira, ela é uma luzinha que está acendendo ali para te mostrar que alguma coisa no seu organismo não está bem.
E muitas vezes o que a gente faz é tapar, né? A gente faz assim, ó. Ah, não tô vendo a luzinha, não tô vendo nada. E aí sim, a doença vai se alojando, vai adentrando aos órgãos e acaba então afetando de uma forma muito mais severa do que a gente tratasse a emoção. Então, eu te convido a olhar de uma maneira brutal e sincera para quais são os sentimentos que estão te fazendo adoecer, quais são as pessoas, quais são as situações que te fazem adoecer. E isso eu não estou dizendo que é fácil. É um processo que vai exigir que você tenha com você mesma essa sinceridade e que vai doer. Mas que é extremamente necessária para que você consiga olhar e fale: essa situação não me faz bem, essa pessoa não me faz bem, esse emprego não me faz bem. E você começa a colocar mais vida, mais energia dentro da sua vida. E esse é o meu convite para você. Em termos de benefício, quando a gente consegue engravidar. Então, quais são os benefícios que a mulher tem depois que ela engravida? A manutenção desse feto, ela depende principalmente de nutrição. Esse bebê, ele tem que ter vida, ele tem que receber sangue, ele tem que receber energia, desde o teu óvulo até o seu útero. Quando ele chega no seu útero e você tem uma cama, um útero nutrido, com um endométrio que tenha a espessura necessária, você faz com que ele tenha mais possibilidade de sobreviver. Então, a medicina chinesa, depois que ela engravida, ela é essencial, porque eu tenho sintomas, eu tenho que tonificar a energia, que é o Jing, para alimentar esse neném. Eu preciso manter esse bebê alimentado ali dentro. E isso tudo a gente consegue usando sim a medicina chinesa e, de novo, as suas fórmulas, as suas massagens, os seus hábitos. Muitas vezes nós somos chamados médicos balões, né? O paciente chega murchinha e a gente vai e ajuda ela a subir. Quando às vezes ela está muito alta, eu venho e eu puxo ela para a terra, eu aterro ela, eu trago ela de volta. Por quê? Porque a situação que ela relata, o desequilíbrio quando ela está grávida, e a gente conversa, muitas vezes ela identifica que não era tão real. Que ela podia, então, não ter dado o poder para aquilo afetar a ela, afetar a gravidez delas. A maioria das meninas que estão grávidas e estão comigo, elas têm uma gravidez leve, uma gravidez sem a ansiedade, uma gravidez que vai até o final lindamente. Claro que eu tenho enjoos, claro que eu tenho sintomas disso, porque muitas vezes é por proteção do corpo. O enjoo, por exemplo, na gravidez, existe um floral de bar maravilhoso que eu utilizo para isso. Ele é uma forma de proteção. Senão você sairia comendo tudo na vida e aí você poderia ter o risco de uma infecção intestinal, por exemplo. Alguma coisa que você comesse que te faria mal. Então, ainda assim, o enjoo é uma proteção para o teu corpo. Quando você entende esses itens todos, o teu coração acalma, a sua mente fica mais leve. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Esses são os pontos que a gente tem que rever quando a gente fala o tempo inteiro em equilíbrio. E a mulher grávida, os hormônios causam um desequilíbrio naturalmente. E o que eu faço é auxiliar com que elas voltem para a sua natureza, que é ser equilibrada. Que mais temos de pergunta aqui? Por que utilizar a medicina chinesa aumenta as chances de engravidar? Uma vez identificado o seu desequilíbrio energético, você tem uma dietoterapia, uma mudança de hábito, um fitoterápico para tomar, um floral para tomar, uma massagem para fazer, você faz com que a tonificação desses órgãos, do teu óvulo, do teu útero, da tua mente, uma mente mais quieta, mais firme num propósito, ela tende a gerar. Eu preciso de um solo fértil para gerar essa ideia de ter um neném, gerar essa ideia do neném no meu coração, para depois gerar essa ideia do neném no ventre. Esse é o caminho. E a medicina chinesa, ela vai tonificar a sua energia para que você produza isso, o seu equilíbrio emocional para que você tenha isso feito de uma forma que as emoções e as pessoas não consigam te impactar tanto quanto de repente antes, porque você pensa em você primeiro. Depois você pensa no outro, depois você pensa no que não é prioridade na sua vida. E você começa a ter uma inteligência emocional
uma inteligência energética ao escolher seus alimentos, uma inteligência nas escolhas do horário de você ir dormir, por exemplo, que é muito importante. São alguns pilares que a gente tem que o tempo inteiro estar ligado para entender quais são as coisas que realmente importam na nossa vida. O que ela pode fazer de imediato para utilizar a medicina chinesa na gestação? A medicina chinesa, então, o floral de Bach para os enjoos é maravilhoso. As massagens e as acupressões, existem pontos que seguram o neném. Pontos que você faz massagem e que você tem a nutrição do teu útero e a anidação para acontecer. Então é um ponto na perna que a gente usa toda vez que a gestante até o 3º mês vem. E depois tem um outro que é o do estômago, que também é na perna, que eu uso para nutrir o bebê. Então quando a gente está falando de nutrição, né, para você ter uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver meu joelho aqui, mas quando coloca a mão no joelho, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Quando você coloca a mão no joelho, tem um ponto que vai cair o teu indicador, tá? Esse indicador, ele vai fazer com que seja o E36. Ele é um ponto de tonificação, que faz com que o neném cresça, por exemplo. Então, a acupuntura, ela vai sim, desde antes de você engravidar, aí você consegue engravidar. A gente fica 9 meses nutrindo esse neném, fazendo com que os seus sintomas diminuam. As massagens, existem pontos que devem ser massageados e outros que devem ser evitados. Então é importante na gestação você saber quais são os que eu posso fazer a massagem e quais eu não posso. As mulheres que fazem massagem de drenagem, por exemplo, quando gestantes, existem pontos que não se usam. Se a massoterapeuta, se a pessoa que está fazendo, a esteticista que está fazendo essa drenagem, não souber quais são esses pontos, ela pode sim provocar um problema mais sério para a mulher ou até um aborto. Então é importante demais a especialização quando você está falando de gestação. Não faça acupuntura com quem não tem especialização nisso. Não faça drenagem, não faça massagem. Procure sempre profissionais gabaritados para isso, que estudaram para ver. É um curso à parte, então não é todo acupunturista que consegue fazer a questão de gestação. Então, muito importante com que você volte para a sua consciência que não é a qualquer preço. É uma coisa que eu sempre digo, o bebê no colo é o que eu quero. Mas um positivo não era a qualquer preço. Por quê? Se a mulher não está em pleno equilíbrio quando ela engravida, ela pode acontecer de perder esse neném. E eu trabalhar com o luto, com a perda desse bebê, com esse aborto, é muito mais difícil do que eu trabalhar com a frustração dela não ter conseguido ser mãe. Então eu te convido para que você se equilibre primeiro nesse período. Um período de adaptação curto, onde você vai mudar a sua rotina. Eu tenho certeza que você vai me agradecer quando você começar a ficar grávida e você não puder, por exemplo, tomar tanto café. E a gente já tirou o café antes. Então é uma adaptação, é uma preparação, é um curso preparatório para ser mãe. Eu te convido a que você conheça e que você estude isso para você. Que você ajude o seu médico, que você ajude o seu acupunturista, que você ajude a sua família a entender quais são as emoções, quais são as formas que podem estar vinculadas a isso, para que seja sempre bem, sempre em prol desse nosso bebê que está doidinho para chegar. A minha mãe até já me mandou uma mensagem dizendo que com a questão do Covid houve muito desencarne, né? Muitas pessoas acabaram morrendo e que então tem uma leva de espíritos novinhos que precisam voltar para a Terra e precisam reencarnar. Então é um monte de mulheres querendo engravidar e um monte de anjinhos querendo descer. A gente tem as duas coisas, basta a gente conectar essas duas coisas. Quando a gente conecta você com o seu bebê, depois de ter conectado a sua mente, o seu coração e o seu útero, eu tenho certeza que ele vem. Antes disso, ele olha lá de cima e fala assim, se essa louca que me quer, eu não vou descer. Então, primeiro se equilibra. Pense em você primeiro, pensa no seu bem-estar, pense em estar bem, estar feliz. Que independente se no final do processo você teve ou não um bebê, que eu sempre digo que é Deus quem escolhe, o sopro divino a gente não consegue fazer, você consegue simplesmente estar pronto para receber com o teu corpo, com o teu útero, de todo o coração, esse bebê que está doidinho para descer. Mas o sopro divino, o momento dele descer,
não é você quem decide. Faça a sua parte. Faça com que seu corpo conecte-se com você mesmo. Faça com que você tenha um útero nutrido, um útero quentinho. Ele não pode estar frio, ele não pode estar fervendo. Ele tem que estar no meio. E é o namastê que a gente faz. Quando a gente está buscando o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. E ninguém tem o poder de decidir qual é o seu caminho do equilíbrio. Você vai ter que parar. Você vai ter que realmente reservar um tempinho para os seus chás, para a tua fitoterapia, para o teu alimento, para o seu planejamento, para alterar o teu sono, para medir a tua temperatura, para meditar, para caminhar. São coisas que você vai precisar fazer uma vez que você quer ter tanto esse bebê. Conecte-se, mente, coração e útero, que o seu bebê vem. Bem, eu espero que essas informações tenham ajudado você. O meu propósito aqui sempre é trazer informações para aumentar as chances de você engravidar. Eu estarei todas as semanas aqui e no meu Instagram tem muita informação, muito conteúdo. No que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Um grande beijo, uma ótima noite.